Olá, hoje eu estou aqui com a doutora Lê, que é a nossa médica da dor, e com a Fabi, que é a nossa fisiopélvica aqui na Illumine. Nós vamos falar um pouco sobre o papel da fisioterapia na endometriose. Então, todos sabem que a endometriose é uma doença, eu diria, enigmática, porque ela leva a uma série de sintomas e mudanças na vida da mulher. E às vezes esses sintomas podem começar lá atrás, desde a adolescência, desde o comecinho das primeiras menstruações. Então é muito importante a gente já não considerar uma cólica incapacitante numa adolescente, numa jovem, como algo normal. E aí nesse momento a físio já entra como tem um papel bem importante no alívio, né, dessa dor. Então fala um pouquinho, Fabi, sobre como você pode abordar uma menina ou uma jovem, né, nesse momento que ela está aí cheia de cólica, ainda talvez sem um diagnóstico preciso, como é isso? Sim. O diagnóstico da endometriose ele é um pouco demorado, né, a gente sabe disso. E então nessas jovens, né, adolescentes que estão passando por esses períodos de maior desconforto, principalmente quando estão menstruadas, a fisioterapia pélvica pode oferecer esse tratamento, apesar de ser uma especialidade onde a gente cuida diretamente do músculo do assoalho pélvico, a fisio ainda pode ajudar essas meninas que mesmo não iniciaram a sua vida sexual, tratando os músculos de forma extrapélvica, né? Então a gente sabe que quando uma mulher tem cólica, né, que essa adolescente está com cólica, ela vai ter uma dor abdominal irradiada para a região lombar, muitas vezes sente dores nas pernas, né, em região de adutores. Então a gente consegue com a fisioterapia fazer exercícios específicos, alguns recursos como termoterapia, o laser, o TENS, né, que é um estímulo de eletroestimulação, para que a gente consiga minimizar essa dor e ao mesmo tempo dar para essa adolescente uma melhor mobilidade, né, como ela consegue lidar com essa cólica nos períodos menstruais, que muitas vezes acaba sendo limitante, né? Sim. Como você falou, assim, o diagnóstico da endometriose muitas vezes é tardio, é difícil, e mais do que o diagnóstico é o tratamento, né? A partir do momento que a gente tem o diagnóstico de endometriose, a gente abre um leque enorme de coisas que podem ser feitas, e eu sempre digo que tem que ser um tratamento muito multidisciplinar, porque é uma doença de difícil manejo e que afeta demais a qualidade de vida da mulher. E assim, mesmo quando tem um tratamento hormonal ou tem um tratamento cirúrgico, a dor não melhora totalmente, né, Ale? Você percebe bastante isso, né? Que às vezes a gente tratou, tirou todos os focos na cirurgia ou usou a parte hormonal, mas a mulher ainda continua tendo dor. Então fala um pouquinho por que isso é possível, o que acontece, para as mulheres entenderem um pouco por que isso ainda acontece. Muito importante, acho. Essas duas coisas que você trouxe aqui na nossa conversa são muito importantes. Primeiro, quando você começou a nossa conversa falando sobre essas meninas que elas têm muitas dores, muitas cólicas, muitas vezes desde as primeiras menstruações, incapacitantes que fazem com que ela procure ajuda médica, tome remédios mais fortes, sim, falte no trabalho, falte na escola, e que muitas vezes elas escutam da avó, da mãe, que isso é normal, que toda mulher sente cólica. Mas é muito importante que a gente tenha um olhar atento nessas meninas, porque isso faz também com que o diagnóstico seja mais tardio. A gente sabe hoje, né, recentemente, vários estudos mostrando que as mulheres demoram aí em torno de 7 anos, a gente acredita que aqui no Brasil até mais, para fazer o diagnóstico de endometriose, e esse período, além de ser um período de muito sofrimento, é um período em que a dor ela vai ficando galopante, porque a dor da endometriose, que começa com uma causa específica, vai causando outros problemas, outras dores de diferentes motivos, que depois, lá na frente, vão precisar ser tratados em diferentes momentos, ou até no mesmo momento, mas separadamente. Então, é muito importante que a gente faça esse alerta, né, para as mães, para as meninas, para as mulheres que sentem muita dor no ciclo menstrual, na ovulação, ou que começou assim e atualmente já sente dor diariamente.
a que procure um especialista, faça um exame minucioso, porque o que eu vejo, muitas mulheres acham que no exame do ginecologista anual, elas vão conseguir diagnosticar endometriose, mas nem sempre acontece isso, né? Sim, muitas vezes é necessário um olhar muito crítico, cuidadoso e eu falo que você tem que buscar a doença, porque ela não vai aparecer. Se a gente não buscar, não for atrás de exames muito específicos, de não... às vezes tem até um exame que não foi tão bem feito, que pela história você fala, mas putz, parece que tem mais coisa aqui mesmo, então tem que ir atrás, tem que ter um médico especialista que busque mesmo esse diagnóstico, né? E depois do tratamento, fala um pouquinho sobre aquela questão de não melhorar tanto só com o tratamento clínico, né? Por que essa dor persiste na mulher? E aí esse é um outro fato muito importante, né? As pacientes às vezes chegam para mim depois de cirurgias muito bem feitas, em que foi retiradas todas as lesões, e aí insatisfeitas com o tratamento, porque falam assim, mas minha dor continuou mesmo depois da cirurgia, mesmo depois de um bloqueio hormonal. E aí a gente vai então remeter um pouquinho sobre por que a endometriose causa dor. Então a endometriose causa dor porque ela promove uma inflamação na região pélvica, né? E aí a gente já sabe que os fatores inflamatórios nessa paciente que tem endometriose, eles estão presentes de uma maneira maior do que uma mulher que não tem endometriose. Mas também a endometriose causa outros problemas diretamente, que é uma alteração miofacial muscular, tanto na parede abdominal quanto no assoalho pélvico, né? Que é aquela parte ali que sustenta a vagina, o ânus, e na região lombar. E também a endometriose, muitas vezes, ela se instala próximo a nervos. É como se a endometriose tivesse aí gostasse do nervo, mas também que o nervo gostasse da endometriose. Porque aqui os estudos mostram que a endometriose, além de se instalar próximo aos nervos, ela aumenta a proliferação nervosa, causando uma dor muitas vezes incapacitante. E esse é um dos motivos de que uma paciente com endometriose tem uma dor muito, muito forte, mesmo com pouca lesão. Então isso é uma coisa que também a gente tem que chamar atenção aqui, que a quantidade, a agressividade da doença, a quantidade de lesões não está diretamente relacionada aos sintomas. Um estudo muito interessante, ele mostrou que pacientes no pós-operatório com dor, foi mensurada a dor no pós-operatório e depois foi feita uma avaliação depois da cirurgia do tipo de lesão, vamos dizer assim, que foi encontrado. E eles viram que os pacientes que tinham mais dor não eram os pacientes que tinham mais lesão, mas eram os pacientes em que aquela lesão levava a maior proliferação nervosa. Então isso é algo que a gente não consegue ver no exame, né? Mas que a gente vê o que? No sintoma dos pacientes, na incapacidade dos pacientes. E aí, vendo a endometriose como uma doença inflamatória, mas que causa muita disfunção muscular e também essas alterações nervosas, isso explica por que depois de ressecadas as lesões, de uma maneira excelente, que depois de uma cirurgia de sucesso, a dor pode continuar. Porque essas alterações musculares, elas continuam depois, mesmo com a retirada, é como se a endometriose tivesse feito uma bagunça lá no local, na pelve. Mas depois que você retira a endometriose, a bagunça ali continua. Então toda essa disfunção muscular, essa contratura muscular, ela permanece. E muitas vezes também é essa hipersensibilidade nervosa que a endometriose gerou. E aí que vem a fisioterapia, né, Fabi? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque às vezes eu vejo, não sei se a Lô vê também, uma dificuldade da gente explicar para o paciente como é feita a fisioterapia pélvica, porque eles se relacionam muito com a fisioterapia ortopédica. E aí eles falam, não, mas eu já fiz fisioterapia. E aí a gente tenta explicar, né, um pouquinho que a gente sabe das particularidades da fisioterapia pélvica, como que é o atendimento aí no seu dia a dia e da super importância para tratar justamente essas alterações musculares. As pessoas ainda têm pouca informação, né? Eu falo sobre a fisioterapia pélvica. O nome, ele sugere que a gente trabalhe mais a parte pélvica e é o que o especialista faz, né? A gente vai dar uma atenção maior para os músculos do assoalho pélvico, para as inervações que estão localizadas ali na pelve, mas a gente também vai em busca, né, dessa paciente com endometriose da principal causa, que é a dor, e com esse tempo, né, aí de diagnóstico, geralmente quando ela chega para a gente, ela não tem uma dor só pélvica,
né? Ela já está com dor em todo o corpo, porque as dores já levam a essa posição antálgica e isso vai sobrecarregando todo o sistema muscular. Então, a primeira ação da fisioterapia é o tratamento da dor, né? E daí, com mobilizações, a gente tem que começar com as liberações miofaciais, né? Como você falou, que é uma região que fica com uma alteração bem significante. E daí sim a gente faz a liberação do músculo do assoalho pélvico, mas também da parte abdominal, da parte glútea, né? Às vezes até de sola do pé, né? De tão em posição antálgica que essa paciente está, né? Além das mobilizações, das liberações miofaciais, a gente tem os recursos, né? Como eu citei antes, da eletroterapia, da termoterapia, às vezes até o uso do gelo, da crioterapia, traz um alívio para essa paciente. E a gente consegue fazer também nos casos, como você citou, Alexa, do comprometimento nervoso, trabalhar com a neuromodulação, né? Que é um estímulo que vai estar regulando, né, a função desse nervo, tá? Quando a mulher tem o diagnóstico de endometriose, além da gente tratar essa parte muscular e miofacial, a gente também acaba tratando algumas disfunções, porque a endometriose acaba comprometendo ali a parte funcional, às vezes, da micção, né? Então, essa paciente, ela tem um pouco de urgência miccional, às vezes tem incontinência urinária de esforço, ela também tem alterações intestinais, então, muitas vezes, as fezes, elas não ficam de uma forma que a gente considera dentro da normalidade, né? Então, a gente também precisa passar essas informações e cuidar dessas disfunções para essa paciente. Depois da cirurgia, essa também é uma parte importante da fisioterapia, a gente conseguir passar para essa mulher como ela vai voltar a fazer a micção, a evacuação, porque ela tem tanta dor que ela sobrecarrega mais essa musculatura, né? Ela não sabe fazer as coisas sem estar tensionada, porque a forma onde ela... Não vive isso há muito tempo, né? E daí ela vai reaprender, então, a trabalhar com esse corpo, né, livre dos focos da endometriose. É isso aí. Essa conversa, assim, ela traz algo muito importante, eu diria até novo para algumas pessoas, né? Então, assim, se você passa por isso, se você tem alguma amiga que passa por isso, se informe a sua amiga ou o seu familiar que tem essa doença e que talvez não esteja melhorando, que tem outras alternativas, né? A doença, como eu disse, é uma doença de difícil controle, que merece aí muita atenção para, né, viver com qualidade, né, e melhorar. E agradeço aí, Fabi, por estar aqui, Ale, pelo papo. E, enfim, eu acho que a gente tem que realmente olhar com muito cuidado para essa doença, que ela é extremamente desafiadora o tempo todo.